Começar, né? Boa noite a todos. Estão presentes aqui, tá? Marquinhos, Silvan. O pessoal está entrando aqui. Vamos iniciar logo, né, com a nossa leitura preparatória do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Necessário acordar. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Grande número de adventícios, ou não, aos círculos do cristianismo, acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isto ocorre porque permanecem dormindo, vítimas de paralisia das faculdades superiores. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles, sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidades se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas, através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enceguecidas, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem, através do esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça. Bom, boa noite a todos novamente, Patrícia, Zulca. Vamos iniciar, né, com a nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto. Pai amado, muito obrigado por mais esta oportunidade. Essa oportunidade que aqui se apresenta para nós, depois de todo este dia, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Agradecemos ao Pai por tudo o que aconteceu conosco neste dia, momentos alegres e momentos assim não tão alegres, porque é através deles que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós tomamos as lições diárias que Tu colocas nas nossas vidas. Perdão, Senhor, perdão pelos momentos em que fraquejamos, pelos momentos em que deixamos que os nossos medos fossem maiores do que a nossa fé. Auxilia-nos a enfrentar os problemas diários, auxilia-nos, sobretudo, a enfrentar os nossos problemas internos, as nossas deformidades morais que ainda persistem em nos acompanhar. Te agradecendo, que assim seja. Com esta prece, te pedimos permissão, ó Pai, para dar por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor, que assim seja. Bom, gente, mais uma vez, nós estamos aqui presencialmente no centro, né? Tem algumas pessoas aqui, em torno de 15 pessoas, né? E vamos iniciar o nosso estudo. Caso vocês que estão aqui na live vejam algum tipo de interação, alguma pergunta e tal, caso vocês não escutem, eu vou reproduzir, mas só se elas acontecerem. Mas de qualquer maneira também, caso queiram colocar alguma coisa no chat aqui, perguntas, alguma coisa nesse sentido, também fiquem à vontade. Bom, vamos lá, vamos continuar hoje, como já tem, né, há 6 semanas, né, essa é a 6ª semana, do livro Loucura e Obsessão,
por Manuel Filomeno de Miranda e psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Nós vimos nos capítulos anteriores que se tratava de uma visita, né, da equipe de Manuel Filomeno a uma casa de culto afro-brasileiro, e que lá nos foi mostrado tudo o que acontecia naquela localidade, a luz que estava naquele local, a vontade daquelas pessoas de auxiliar uns aos outros, né? Os espíritos de lá, que também, apesar da sua rudeza, não havia tanto apuro na sua linguagem, no modo de se portar, mas havia uma energia muito grande, muito boa de fraternidade e de caridade, né? E isso nos ajuda a pelo menos não acabar, mas pelo menos diminuir, né? Ou que na verdade o propósito do livro, um dos propósitos é esse, é diminuir os nossos preconceitos em relação às coisas que nós vemos, mas não temos conhecimento profundo a respeito, né? E nós emitimos um juízo de valor sobre as coisas que nós vemos, sobre coisas e pessoas, né, que muitas vezes não correspondem à verdade. Então, naquele local onde haviam rituais afro-brasileiros, um local cheio de imagens, de itens, de objetos, mas havia uma luz ali muito grande. E nós vimos nos capítulos anteriores vários consulentes, digamos assim, que iam para lá com seus problemas, né? Nós vimos uma senhora que queria acabar com a família da pessoa por quem ela era apaixonada, e após a conversa com o médium, com o espírito que estava com o médium, né? Ela desistiu do seu intento. Vimos o caso também do rapaz de Carlos, né, que era esquizofrênico, né, e nós vimos a história do passado dele, tudo que aconteceu com a vida dele na vida anterior, para ele poder chegar àquela situação de esquizofrenia, né, e o quanto havia uma importância desses fatos pretéritos, assim como também dos obsessores que o acompanhavam no estado orgânico dele físico, né? A doença não era só orgânica, né? Era também espiritual. E a questão do desequilíbrio orgânico veio por conta justamente como um reflexo daquilo que ele fez no passado. E nessa vida, o sentimento de culpa, o remorso que ele tinha era tão grande que desequilibrou o seu corpo, né? O seu corpo físico, e isso fez com que acontecesse a questão da esquizofrenia e outras doenças psiquiátricas que ele possuía. Nesse capítulo especificamente, nós vamos ver um caso bem interessante, né, que eu não vou adiantar. Vamos então começar. É mais uma pessoa que procurou a casa lá para poder, enfim, precisava de muita ajuda e tentar solucionar os seus problemas. Bom, tem um certo delay aqui. O trânsito, isso a narrativa de Manuel Filomeno de Miranda, né? O trânsito das entidades vinculadas aos serviços da instituição era expressivo. Operários do socorro fraterno movimentavam-se ágeis, atendendo os adversários de alguns dos presentes, e enquanto se executavam rituais específicos, havia alterações de atitudes e promessas de renovação dos mesmos, sob protestos de honesto esforço pessoal. Ou seja, era como acontece numa casa espírita, né, que a gente conhece, né, num centro espírita. Também naquela localidade havia um trânsito de entidades, tanto os trabalhadores da casa como aqueles que estavam sendo atendidos, que chegavam acompanhando os encarnados, né, que lá frequentavam, e eram atendidos, hoje em dia não se usa mais a palavra doutrinação, né? Não eram doutrinados. Havia uma conversa com eles, uma forma de dissuadi-los das ideias que eles tinham, e isso trazia resultados, né? Eles estavam ali e após aquela conversa, após toda aquela situação que eles estavam vivendo ali, né, havia uma promessa de renovação, uma promessa de modificação das suas próprias vidas, né, com relação a também os encarnados,
mas aqui especificamente ele fala dos desencarnados. Lembrando que, como eu falei, havia uma certa rudeza na linguagem do espírito que acompanhava o médium da casa, né? Mas isso era necessário para que as pessoas que lá frequentavam, que elas pudessem compreender melhor a mensagem que estava sendo passada. Não adiantava que os espíritos chegassem e começassem a falar de termos técnicos, termos difíceis e filosóficos, e aquelas criaturas não iriam compreender. Então se diminuía um pouco a linguagem, a questão do rebuscamento da linguagem, né? Para, através de uma linguagem mais simples, até rude, como o próprio livro fala, para que a mensagem pudesse ser passada, e era, segundo é dito aqui no livro, a mensagem era passada com sucesso, né, para essas criaturas. Muitos dos espíritos para ali conduzidos eram membros de esdrúxulos núcleos onde a hediondez superava tudo que a imaginação em desequilíbrio pudesse conceber. Ali estagiavam à noite sob coação diversos indivíduos encarnados, que as drogas alucinavam, a elas conduzidos por sutilezas de inspiração perniciosa produzida por comparsas do além. Então ele faz uma descrição aqui. Muitos daqueles espíritos que estavam ali acompanhando os encarnados, eles participavam de grupos, né, de núcleos no mundo espiritual, que, segundo o narrador aqui, a gente não tem nem como conceber, como a linguagem humana não tem como conceber o nível de desequilíbrio que existe nesses locais, né? E o que acontecia era que muitas vezes, né, durante o sono, pessoas em desdobramento eram levadas para esse local, né, e aprendiam essas coisas absurdas lá nesse local, né? E, como ele fala aqui, muitas vezes também levadas por alucinação das drogas, né? Consumo de drogas, e elas, por conta do seu desequilíbrio, eram levadas para esse local. Isso acontece com muitos encarnados, né? Quando a gente vê, por exemplo, determinadas pinturas ou histórias ou ilustrações que simbolizam assim coisas terríveis, o inferno, entre aspas, digamos assim, muitas vezes é porque essas pessoas, enquanto encarnadas, elas, desdobradas através do sono, foram levadas para esses locais e trazem de volta a memória do que viram lá, né? E nesse caso aqui específico, nesse local específico aqui que esses espíritos frequentavam, eles transformavam esses encarnados que eram levados para lá, desdobrados pelo sono, em comparsas das suas maldades, né? Era como se fosse uma escola, né, para ensinar as pessoas a fazerem o mal, ao desequilíbrio absurdo, e para que quando voltassem ao corpo pudessem dar vazão àquilo que era ensinado para eles, né? Posturas exóticas, música estridente e primitiva, gestos selvagens e caracterizações aberrantes, em assodamento às manifestações do sexo ultrajado, naqueles redutos, né, naqueles locais que os espíritos, né, eram membros, né, participavam, se originavam, recambiados para os palcos do mundo em bem urdida propaganda para alcançar mentes juvenis desarmadas dos recursos defensivos, a estimular-lhes os instintos, anulando-lhes os mecanismos da razão. Aqui especificamente ele fala da questão da cultura de massa, né, que nós temos aqui. Eu só me lembro da ideia de um carnaval, né, até mesmo porque no outro livro de Manuel Filomeno de Miranda, chamado Sexo e Obsessão, onde ele descreve uma cidade espiritual que é tão somente voltada só para a sexualidade, né, uma cidade espiritual de desequilíbrio absurdo, voltado somente para a sexualidade. Ele descreve quando chega lá, ele começa a ver tipo
um desfile de carros alegóricos, lembrando o desfile dos carros alegóricos da escola de samba. Com motivos sexuais e nesse mesmo nível. Então ele descreve aqui que nesses locais havia também, além haviam as escolas, né, especificamente para criaturas desdobradas, mas ao mesmo tempo havia também uma balbúrdia, músicas que ele chama aqui de primitivas, músicas altas, muita libertinagem, muita coisa, e as pessoas absorviam aquilo ali e voltavam para o mundo, né, após o sono, e com a vontade de fazer aquilo ali, né? E isso é justamente muito bem planejado pelos espíritos de lá, para justamente causar o tumulto aqui nos encarnados. E como ele diz aqui, para pegar justamente as mentes mais jovens e não tão protegidas, digamos assim, né? Não tão desarmados, né? Desarmados de recursos defensivos. Eu não coloquei aqui, mas os capítulos desse livro são bem extensos, né? Então eu tento resumir o máximo possível. Ele fala justamente, especificamente ele fala de uma apresentadora de televisão, que ele não cita o nome, apenas fala assim, de uma forma genérica, uma apresentadora de televisão que era frequentadora desses locais em desdobramento, né? E todas as ideias que ela absorvia naqueles locais, ela trazia para o seu trabalho aqui, né? Seu trabalho artístico. Inclusive, sobre carnaval, tem 2 livros maravilhosos. Também de Manuel Filomeno de Miranda, que é Entre Dois Mundos e Nas Fronteiras da Loucura. Ele tem capítulos específicos só sobre o carnaval. E ele descreve, até diz assim, ele faz uma brincadeira com aquela frase, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Aí ele diz, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu, né? Que é justamente mostrando a turba de desencarnados que ficam naquele meio ali. E ele descreve com vários detalhes um momento carnavalesco. Campeões do cinismo, aqui ele fala de encarnados, né? Campeões do cinismo, sempre vanguardeiros da corrupção e da insensibilidade, os mentirosos, os que enganam as pessoas, né? Insensíveis para com os valores éticos da vida, técnicos da ironia e no menosprezo às conquistas da moral e da justiça, eram frequentadores habituais desses locais. Por sintonia psíquica, né? Então, eles frequentavam esses locais, não é porque eles eram obrigados a ir, é por conta que havia uma certa abertura neles mesmos para esse tipo de local, de situação. Por sintonia psíquica daqueles grupos, onde renovavam experiências sórdidas, retomando depois ao corpo. É como se fosse mesmo uma escola, que era renovada, e ideias mais sórdidas iriam sendo incutidas na cabeça deles, e eles voltavam ao corpo e colocavam em prática. Aqui, no grupo dedicado ao bem, né, na casa religiosa lá que eles se encontravam, desfilavam seres macerados pela dor e outros que se compraziam em infligi-la, em condições, todavia, muito diversas. Não se aplicavam as técnicas de persuasão pelo esclarecimento intelectual e pelo amor puro, por falta de recursos momentâneos. Antes eram utilizados os métodos do choque emocional e da força mental a que se submetiam aqueles que, da vida, somente reconhecem e respeitam essa escala de valores. Como isso aqui, o tratamento, a conversa que se tinha lá com esses espíritos era adequado à evolução espiritual de cada um. Se o determinado espírito só entendia a linguagem rude, a linguagem mais forte, essa linguagem era utilizada, né? Que era justamente a maioria dos espíritos que estavam lá, né? E por isso que o médium da casa, no caso o espírito que acompanhava o médium, utilizava dessa linguagem mais forte, mais para que as pessoas os espíritos pudessem compreender melhor. E isso tinha resultados, né? Como a gente pode ver nos capítulos anteriores. Não havia necessidade de toda uma questão intelectual, como eu falei, né? Uma conversa muito filosófica, de um nível muito alto,
porque certamente esses espíritos não iriam absorver. Então era utilizado de acordo com a escala, como ele diz. Métodos de choque emocional e de força mental a que se submetiam aqueles que somente reconheciam e respeitam essas escalas de valores. Então, para aqueles espíritos que só conheciam esse tipo de atitude, né, da coisa da força bruta, da rudeza, né, e isso era utilizado mais ou menos no mesmo nível dele para que eles pudessem absorver. Inegavelmente, tratava-se de uma colmeia de ação positiva, na qual o amor, dentro da capacidade de assimilação local, né, no nível de assimilação daqueles que frequentavam, era a tônica geral, pois que se trabalhava pelo bem e pela felicidade de todos. Aí, como eu falei lá no início, esse livro traz muito isso, né, de que a gente se desligar desses preconceitos bobos, né, porque um determinado local, principalmente uma casa religiosa, é diferente da nossa, a gente às vezes temos o preconceito de achar que aquilo ali tem energias ruins. Não, às vezes a gente não está conseguindo enxergar a beleza daquelas pessoas ou daquele local. Claro que, assim, existem locais e locais, né? E isso independentemente da religião, existem pessoas e pessoas. Mas o que nós não podemos é generalizar e achar que todo esse tipo de local é ruim. E na verdade não é. Na verdade, todas as religiões são permitidas por Deus para que haja como eu disse, uma certa adequação, né, das informações que são passadas para as pessoas e os espíritos, no caso, que vão absorver essa informação. A questão não é a forma, é o conteúdo, né? E se o conteúdo é baseado na fraternidade, baseado na caridade, baseado no amor em geral, é plenamente válido. Espíritos que se submetiam a outros mais brutais em servilismo hipnótico e apavorado, seres que se sentiam dominados por criaturas as quais se compraziam atender, entidades que se criam geradas apenas para o mal, perpetuamente a ele destinadas, recebiam convenientemente assistência e amparo, recuperando uns e predispondo outros à renovação, todos num processo de crescimento vagaroso, porém estável e eficiente. Então, o auxílio era dado, né? E, pelo que o livro narra, mesmo que fosse muito devagar a recuperação desses espíritos, ela ocorria passo a passo, né? E o importante é isso, né? O importante é que haja um despertar, como a gente leu aqui na leitura preparatória, mesmo que esse despertar demore, mas o importante é que esse caminho, né, não se fique estacionado, né? Sempre haja uma evolução, né? Que no dia seguinte haja uma evolução, né, mesmo que seja pequena, maior do que em relação ao dia anterior. Felizmente, cresce o número dos que se sentem atraídos para a verdade, saturados dos prazeres que exaurem, desmotivados nos jogos da violência e tristes, insatisfeitos com as conquistas de que dispõem, cujos saldos são o desencanto, a amargura, a frustração. Havendo descoberto a outra face da vida, vislumbrada a claridade esplendorosa do amor que deflui da conquista de si mesmos, já não se compadecem com os hábitos anteriores, neles somente encontrando o vazio e o desconforto, em substituição às antigas alucinações. Isso aqui é um alento, né, quando a gente lê esse tipo de coisa, porque muitas vezes a gente olha, principalmente rede social e tal, a gente vê muita bobagem, muito absurdo, né? Mas, poxa, será que o mundo está caminhando para trás? E, pelo que a gente pode perceber, não, na verdade é porque às vezes a gente tem focado num determinado, olhado para um determinado ponto e esquece o outro, né? E segundo o narrador aqui, que é o próprio Manuel Filomeno de Miranda, há um crescimento, digamos assim, das criaturas como um todo, há uma evolução. As pessoas estão caminhando para frente, mesmo que a passos muito lentos, né? Como disse aqui no slide anterior. Mas é importante nós sabermos que
mesmo que a gente possa, com nossos olhos materiais, enxergar que algo está como se fosse o caos, né, mas na verdade não está o caos, está tudo caminhando segundo os planos divinos. Né? A gente é que não tem a capacidade de enxergar toda a beleza do plano divino que está sendo colocado em prática. Né? Principalmente nesse período de transição em que a gente vai tentar sair, né, tentar não, o planeta vai sair de um mundo de prova de expiação para um mundo de regeneração. Agora, a nós é que cabe decidirmos se vamos querer continuar nesse novo estágio do mundo, né, ou se nós vamos continuar nos nossos velhos hábitos para sermos recambiados para mundos mais primitivos. Adentrou um novo paciente ao recinto que desabafou. Sou uma alma em frangalhos. Há momentos em que não tenho discernimento para saber o que é certo ou o que se encontra errado, o que devo ou não fazer. A escala de valores está confusa na minha mente. Em grave transtorno de avaliação, venho pedir ajuda. Será que sou um espírito feminino domiciliado num corpo masculino? Toda a minha vida até aqui é um permanente delírio. As formas do corpo produziam-me estranheza. Foi, porém, na puberdade que os meus sofrimentos se agravaram, na escola, no lar, em toda parte. Eu era uma pessoa dupla. A real era interior, enquanto que a aparente era a visível. Né? Ele, cujo nome dele, que é revelado depois, se chama Lício, né? O capítulo é extenso, principalmente essa parte dele é muito extensa, ele conta toda a vida dele, né, em que desde muita tenra idade ele não gostava de ser chamado de Lício, ele preferia ser chamado de Lúcia, ou era Lícia, que ele se olhava no espelho e não se reconhecia, né, não reconhecia o corpo masculino. Né, e a mente dele, aí até um momento da adolescência dele, em que ele foi seduzido por um tio, e que depois esse tio o abandonou, enfim. E isso, como ele mesmo disse, ele ficou em frangalhos por conta disso, né? E não sabia o que fazer, estava à beira do suicídio, né? E então ele buscou ajuda nesse local. Nós vamos ver aqui mais ou menos uma explicação. É justamente porque eu falei que era um pouco mais extenso, porque tinha uma explicação sobre isso, né? Que é um assunto mais complexo, mas vamos tentar aqui. Há algo dentro de mim, ele continua no depoimento dele, né? Há algo dentro de mim que repele a degradação, a promiscuidade e a morte dos objetivos que a vida possui. Creio em Deus e na alma, razões que me afligem a consciência ante os tormentos que me assaltam. Eis porque aqui venho pedir socorro, a vós que tendes a visão da imortalidade, a sabedoria dos problemas humanos. Né? Então ele estava nas últimas, né? Estava numa situação terrível. Várias entidades que envergaram a epiderme negra, assinaladas pela bondade e nobreza de propósitos ali presentes, comoveram-se tanto quanto nós com a narração de Lício. Uma onda de simpatia geral nos envolveu a todos. Aí vem Dr. Bezerra, né? Caro Miranda, a situação em que estagia o nosso querido irmão alcança número muito maior de criaturas na Terra, como no além, do que se possa imaginar. Os apologistas da proibição, né, aqueles que são os críticos, né, que é proibido, que isso é uma aberração, aferram-se, ou seja, se baseiam em códigos morais caducos e impiedosos, nas quais a pureza é sinônimo de puritanismo. Então ele quer dizer aqui que aqueles que são os críticos contumazes dessas pessoas
se apegam a códigos ultrapassados, antigos, que não cabem mais nos dias de hoje. Aí, como eu trouxe aqui, o Livro dos Espíritos, pergunta número 201. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Resposta de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Espíritos não têm sexo. Nós podemos encarnar como homens ou como mulheres. E esses casos especificamente, muitas vezes é porque, claro que não existe regra, né? Mas provavelmente se viveu muitas encarnações como um corpo feminino e de repente você tem que encarnar num corpo masculino. Imagine se vocês aqui, vocês como são hoje, se enxergando como são hoje, se aceitando como são hoje. De repente vocês têm que encarnar num corpo diverso. Eu como mulher e vocês mulheres como homens. Para algumas pessoas isso é tranquilo, dependendo da evolução espiritual, né? Porque sabe das possibilidades de encarnação dos espíritos. Mas para outras não. Pode haver uma revolta, e justamente como no caso dele aqui, haver uma estranheza. Meu Deus, eu não sou isso aqui que eu estou enxergando. Eu não sou isso aqui. O que é que está acontecendo comigo? Eu sou uma aberração? Não se trata de aberração, se trata-se de uma coisa natural da vida. E que as pessoas encarnam como homens e como mulheres para viver as experiências como homens e como mulheres. Porque a sabedoria de Deus é tão grande, porque se você não tem a experiência do outro lado, como é que você vai saber o que é que o outro lado sente e sofre e necessita? Então, nós encarnamos de ambos os lados para podermos aprender, que na verdade isso aqui é uma grande escola, nós precisamos aprender, né? E eu trago aqui para vocês de Emmanuel. Agora, eu não estou achando. Não estou achando. Achei. Do livro Vida e Sexo, de Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, capítulo 21. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do assunto em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade, constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê, na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devido às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e de anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos, ou seja, o corpo, para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, de vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que causa com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Isso porque todos os assuntos nessa área, amor e sexo, da evolução e da vida, se especificam na intimidade da consciência de cada um. Então, aí vem justamente aqui a continuação da fala do Dr. Bezerra, que ele diz que enquanto nós enxergarmos ainda a questão da sexualidade como um corpo, apenas o corpo físico, né? Enquanto, porém, o sexo mantivesse na condição de produto para vendas e a criatura permanecer como objeto de prazer, a situação prosseguirá nos seus efeitos crescentes, ou seja, essa
essa confusão, né, que se faz, esse desrespeito, mais amplos e dolorosos do que aqueles que se digladiam em nossa sociedade consumidora inquieta. É natural que ressalvemos as exceções valiosas e nobres que há em todos os campos e áreas de ação da humanidade. E ele continua dizendo que a gente tem que passar a enxergar não só nas criaturas que passam por esse tipo de experiência, não enxergar só o corpo, mas tentar enxergar a alma, enxergar aquilo que está por dentro das pessoas, né? E também, como eu disse, esse livro ele é muito, assim, ele tenta muito desvencilhar a gente dos preconceitos, né? Então a gente, em vez de enxergar por nossos olhos materiais, vamos enxergar pelos nossos olhos espirituais, né? Saber porque assim, comportamento independe desse tipo de experiência ou não, né? O comportamento pode ser complicado tanto para um lado como para o outro, tanto para homossexuais como para heterossexuais. Comportamento é uma coisa do indivíduo e não da condição dele, né? Então tem que se enxergar aquilo que está dentro do indivíduo e não o que está fora. Vamos orar primeiro, enquanto lhe aplicamos recursos balsamizantes, refazentes, para iniciarmos o trabalho de que necessita. Um bem-estar imenso se espraiava pela sala. Lício começou a transpirar em abundância e a bocejar repetidamente. Tudo bem, meu filho, disse-lhe tranquilizando-o. Havia paz no ambiente e o amor, um giro de sabedoria, comandava os acontecimentos. Então, só arrematando para finalizar, nós devemos, no lugar de sermos censores ou sermos criaturas que julgam os outros, vamos procurar entender aquilo que está por trás, aquilo que está por dentro da pessoa, na verdade. E parar para pensar que essas pessoas sofrem com o preconceito dos outros, sofrem com o olhar de reprovação, sofrem com a quantidade de, inclusive, agressões físicas, né, que tão somente por serem como elas são, né? E a explicação espiritual, ela está aqui. Quem quiser fechar os seus olhos para dizer, não, eu não concordo, enfim, mas a explicação está sendo dada por que isso acontece. Se quisermos fechar os olhos para isso, é porque nós estamos simplesmente por uma vontade, por uma conveniência própria, né? Nós estamos simplesmente fechando os olhos para aquilo que está sendo explicado, para aquilo que está sendo ensinado. Mas a explicação é somente essa. Está no Livro dos Espíritos, está aqui no Loucura e Obsessão, está no livro Vida e Sexo de Emmanuel, tem em outros locais também, fazendo essa mesma explicação com relação a essa questão e a reencarnação, a questão da reencarnação dos espíritos. E aqui, encerrou. Passei 5 minutos. Bom, gente, a gente vai encerrar aqui, né, a nossa live. Hoje um pouquinho mais curta, não tão curta, deu 40 minutos, né? Mas vamos fazer a nossa oração no encerramento da live. Vamos fechar os nossos olhos. Lembrando que qualquer dúvida, qualquer coisa com relação a esse... Hoje foi um pouco mais corrido, porque é um assunto que deveria ser mais esmiuçado. Mas qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aí à disposição. Vamos fechar os nossos olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Pedimos permissão a Deus, ó Pai, para encerrar o estudo na live da noite de hoje, com muita paz, com muito amor. E espero vê-los, se Deus assim permitir, na próxima terça-feira, né, com mais um capítulo do livro Loucura e Obsessão. Agradeço a todos, muito boa noite. Fiquem todos com Deus.